Saudações cordiais, caríssimos alunos. Eu sou o professor Luciano Gomes, da Rede Educação do Paulista, e agora estarei com vocês ministrando mais uma aula de Ciências da Natureza para a EJA, Educação de Jovens e Adultos, precisamente fase 1 e fase 2. Para a realização desta aula, eu estarei contando com a participação especial da nossa intérprete, Mari. Muito bem, professor. Qual é o tema da nossa aula de hoje? O tema da nossa aula de hoje consiste em Sistema Endócrino, parte 2. Esta aula é a nossa aula de número 22. Professor, dentro desta temática, o que o senhor tem para nós? Inicialmente, estarei aqui socializando com vocês uma breve revisão, ok? Em seguida, iremos discutir um pouco sobre o sistema endócrino, conhecer aqui as principais glândulas que compõem esse sistema chamado sistema endócrino. E estarei concluindo a nossa aula com algumas atividades e um breve desafio, ok? Muito bem, professor. Dentro desta breve revisão, porque na realidade é uma revisão básica sobre o conteúdo, o que o senhor tem para nós? Relembrando, o nosso organismo, eu costumo dizer que nós somos uma espécie de máquina. O nosso organismo, ele é controlado, via de regra, por dois grandes sistemas. Um é o sistema nervoso e o outro é o sistema endócrino. Como esses dois sistemas, eles agem, eles funcionam juntos, recebe-se até um nome mais completo, chamado sistema neuroendócrino. Enquanto o sistema nervoso, ele controla o funcionamento do nosso corpo por meio de impulsos nervosos, o sistema endócrino controla o funcionamento do nosso corpo por meio de substâncias químicas chamadas de hormônios. O sistema nervoso, nós já vimos, e é importante eu repetir para que a gente possa fixar em nossa mente, que ele tem a função de captar, de receber informações, mensagens ou estímulos do meio externo, assim como do meio interno dentro do nosso corpo. Então, nosso sistema nervoso, ele capta, ele recebe essas informações, ele recebe essas mensagens ou estímulos, processa na sua unidade estrutural e funcional básica, chamada neurônio, processa, reconhece e vai enviar uma resposta no formato de impulso nervoso, ok? Ok, professor. O sistema nervoso, ele também atua controlando aí, por meio do hipotálamo, também o sistema endócrino. Por isso que agem juntos. Muito bem. Professor, relembra para nós, por gentileza, o que é o sistema endócrino? Relembro. Pega um caderninho aí, uma caneta, um lápis, vai anotando. São muitas informações, mas a gente tenta ser bastante objetivo para que vocês entendam da melhor forma possível. Sistema endócrino consiste em um dos sistemas que forma aí os seres vivos, né, em especial aí os humanos, que tem a função de secretar substância, porque o sistema endócrino ele é formado por glândulas e tecidos. Então secreta substâncias aí dentro do nosso corpo, precisamente na corrente sanguínea. E as substâncias que o sistema endócrino libera em nossa corrente sanguínea são chamadas de hormônios. Ok. Ô professor, na última aula, o senhor também falou um pouco sobre essas glândulas. Isso, falei, e vou repetir. Eu falei que existem basicamente 3 tipos de glândulas. Ô professor, relembre também de você falar os tipos. Relembre para nós. O que são glândulas? Relembro. Glândulas são estruturas celulares que têm a função de secretar substâncias. Então, quem secreta são as glândulas. Beleza. Muito bem. Vamos prosseguir. Professor, quantos e quais são os tipos de glândulas? São 3. Glândulas endócrinas, glândulas exócrinas e glândulas mistas. Professor, explica para nós, por gentileza, o que é uma glândula endócrina? Glândula endócrina, eu já adianto,
são as glândulas relacionadas ao sistema endócrino. Endo, o prefixo endo quer dizer dentro. Glândula endócrina são aquelas glândulas que não apresentam ductos. Professor, o que são ductos? Fala a minha língua, professor. Falo. É como se fosse uma espécie de canal, uma mangueirinha, onde conduz substância para alguma parte do corpo. As glândulas endócrinas não têm esse ducto, não tem esse canal. As substâncias são produzidas por essas glândulas, elas são liberadas diretamente na corrente sanguínea, são os hormônios. Já as glândulas exócrinas, exo quer dizer fora, são as glândulas que apresentam ductos, apresentam canais que vai conduzir determinada substância para fora do corpo, como as glândulas sudoríparas, que produzem o suor, como as glândulas sebáceas, como as glândulas lacrimais, conduzem a substância para fora do corpo. Ok, professor. As endo conduz para dentro do corpo, o sangue. As exo para fora. Professor, e as glândulas mistas? Ah, muito bem. As glândulas mistas vai conduzir substâncias químicas tanto para fora do corpo, por meio de ductos, quanto para dentro do corpo, que ela não tem ductos, lança diretamente no sangue. Professor, eu estou conseguindo entender, aos poucos. Ainda está muito fácil não, mas eu vou entender. Ô professor, cita para nós, por gentileza aí, um exemplo de uma glândula mista. Cito. O pâncreas. O pâncreas, que ele também faz parte aí do sistema digestório, que é um tubo longo com partes especializadas, que tem início na boca e termina lá no ânus, né? Ele faz parte também do sistema digestório. Ok, professor. Ô professor, explica para nós qual é a secreção endócrina do pâncreas. Cito, a insulina. A insulina, ela tem a função, basicamente, de diminuir a quantidade de açúcar, de glicose, que é nome chique, glicose, é o açúcar no popular, né? Diminui a quantidade de açúcar no sangue. Então ela é lançada no sangue, insulina. Nós produzimos naturalmente. Tem pessoas que por alguma patologia, por questões genéticas, questões relacionadas à nutrição, ela diminui a produção de insulina. Essas pessoas começam a apresentar um quadro aí de diabetes. Então precisa aí controlar a sua alimentação, fazer atividade física, etc. Tem pessoas que diminuem completamente. A essas tem que tomar injeções aí de insulina, ok? Então, a secreção endócrina do pâncreas, insulina. E qual é a secreção exócrina do pâncreas? A secreção exócrina do pâncreas chama-se suco pancreático, tem aí a função digestiva. É lançado por meio de ductos, ok? Ok, professor. Pode prosseguir, professor, por gentileza? Posso. Nesta aula de número 22, iremos conhecer com mais detalhe e clareza e de forma objetiva algumas dessas glândulas endócrinas que conduzem substâncias químicas chamadas de hormônios para dentro do corpo. Ok. Professor, repete para nós o que são hormônios? Repito. Hormônios são substâncias químicas que viajam pelo sangue, ativando órgãos específicos para o desempenho de certas funções. Ok? Muito bem. Vamos conhecer quais são as principais glândulas do sistema endócrino? Lembrando que na fase 1 e 2, a gente vai conhecer as principais e de forma objetiva as suas funções. Já fase 3, fase 4 e assim por diante, se aprofunda ainda mais esse conteúdo, mas aqui a gente socializa essas informações básicas para que a gente também entenda o funcionamento do nosso corpo. Nós, enquanto alunos, enquanto estudantes da EJA, precisamos entender como funciona o nosso corpo, ok? Então, as glândulas endócrinas são glândula pineal, hipotálamo, hipófise, tireoide, timo, suprarrenal, pâncreas, testículo e ovário, tá certo? Tanto o homem quanto a mulher apresentam todas essas glândulas, porém, quando nós chamamos as glândulas sexuais, o homem tem aí o testículo e a mulher tem o ovário. Vamos conhecer quais são as principais funções de cada uma dessas glândulas agora, de forma objetiva. Começar pela glândula pineal. Tá lá bem na nossa região lá da cabeça. Ô professor, para que serve a glândula pineal? Ela secreta aí um hormônio chamado e atua na produção aí de melatonina. Ô professor, o que é melatonina? É um hormônio que está relacionado aí com relação ao nosso sono.
Se você tiver com algum distúrbio, algum probleminha aí, questão do sono, pode estar relacionada à questão da melatonina. Ô professor, questões hormonais, quem eu devo procurar? Qual é a especialidade médica? Em especial, pode procurar um clínico geral ou também um endocrinologista. Um médico aí que estuda aí a questão dos hormônios, tá certo? Fica a dica, hashtag fica a dica, né? Vamos lá. Então, professor, glândula pineal, ela atua na produção, porque síntese quer dizer produção, de melatonina que atua sobre o nosso sono. Ok. O professor, hipotálamo. O hipotálamo, ele atua sobre a hipófise. O hipotálamo, pessoal, ele produz aí diferentes hormônios, que vai tanto estimular quanto inibir a secreção aí de hormônios que são secretados por outra glândula chamada de hipófise. O hipotálamo tem dois tipos. Em outras aulas a gente pode até aprofundar. Hipotálamo anterior e posterior. Ele vai atuar sobre a nossa glândula mestra, que é a hipófise, né? Estimulando ou inibindo. O hipotálamo, ele está relacionado ao nosso sistema nervoso também. Muito bem, professor. Então, vê só. Uma das substâncias dos hormônios produzidos pelo hipotálamo é a ocitocina. As mulheres, quando estão grávidas, estão perto de parir, né? De ganhar aí o seu filho. Se ela tiver aí com dificuldade no parto, a médica pode chegar lá e aplicar. Se a quantidade de ocitocina dela não for boa, porque às vezes em condição de estresse e nervosismo, termina diminuindo a produção da ocitocina, que é o hormônio que atua na contração intrauterina, permitindo aumentar os movimentos reflexos aí do embrião, né? No caso aí, do bebezinho já para nascer. Então, faz uma aplicaçãozinha lá de ocitocina e vai aumentar aí essa questão aí da contração do útero, facilitando o parto. Isso também acontece com os animais irracionais. Por exemplo, quem que cria cachorro, por exemplo, uma fêmea, às vezes ela está lá com dificuldade de parto, o médico veterinário passa a ocitocina, aplica lá intramuscular ou até endovenosa e vai estimular lá a contração. Muito bem, professor. Além disso, o hipotálamo também produz aí um hormônio chamado antidiurético, o ADH. Ele permite essa reabsorção de água, levando aí para as partes do nosso corpo. Ok, professor. Professor, e a hipófise? A hipófise é outra glândula endócrina que tem a seguinte função: atua no nosso crescimento, também produz a prolactina e também produz aí o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. Professor, pelo amor de Deus, é muito termo difícil. Calma, vamos entender. Olha só, hipófise produz o hormônio do crescimento. Então, o problema do crescimento pode estar relacionado a questões genéticas, a nutrição, entre outros fatores. Assim como também o hormônio produzido pela hipófise. Se você tem um filho, né? Ou se tem alguém da família que tem problema de crescimento, leva ao médico endocrinologista que ele vai tentar fazer um exame para ver como estão suas taxas de hormônio do crescimento produzido pela hipófise. Caso esteja deficiente, faz aí um tratamento, né? E daí permite aí o crescimento. Então, deficiência de hormônios do crescimento da hipófise, nanismo. E o excesso, que pode produzir de forma excessiva, gigantismo. Muito bem. Prolactina, olha só a nomenclatura, pela própria palavra, prolactina, lactina, lembra lactose, lembra leite. É o hormônio que atua na ejeção do leite. Professor, fale minha língua, professor. Ejeção? O que é ejeção do leite? É a liberação do leite, né? A prolactina estimula a produção e a liberação de leite. Muito bem, professor. Prosseguindo, então a hipófise, né, o hormônio do crescimento atua no crescimento, a prolactina atua na produção de leite, os hormônios folículo estimulante e luteinizante atuam aí nas glândulas sexuais, nos ovários, então tem essa função também aí reprodutiva das características femininas. Muito bem. Professor, e tireoide? Eu já vi casos, professor, na família de tireoide. Está com problema de tireoide. Tireoide é uma glândula que produz dois hormônios, T3 e T4. T3, triodotironina, T4, tiroxina. Nós podemos ter tanto, atua sobre o nosso metabolismo, sobre a nossa atividade. Então, o T3 e o T4, eles vão atuar sobre o nosso metabolismo. Pode ter o excesso, hipertireoidismo, pessoas muito aceleradas,
ou hipotireoidismo, que é deficiência desses hormônios. A pessoa tem um metabolismo acelerado, às vezes tem falta de ânimo, né? Fica um pouco sonolenta. Quem diagnostica isso? O médico, tá certo? Mas tem essa função de atuar sobre o nosso metabolismo. Assim como também a tireoide produz aí a calcitonina, que atua na deposição de cálcio aí nos nossos ossos. Então, se alguém tiver com algum probleminha, né, sentindo dores nessa região, tiver com alguma sonolência, tiver muito acelerado, pode procurar aí um clínico geral ou um endocrinologista para tentar dar um diagnóstico preciso. Professor, paratireoide produz aí o paratormônio, né, que é um hormônio aí que faz com que os níveis de cálcio no sangue eles se elevem, e cálcio é importante. Nós já vimos em aulas anteriores, o cálcio atua na formação dos ossos, na transmissão do impulso nervoso, na coagulação sanguínea, dentre outros. Professores suprarrenais, produz aí adrenalina, que é aquele que estimula, né? Permite aí um aceleramento aí dos batimentos cardíacos, ok? Muito bem. E o pâncreas? O pâncreas, como eu já falei, produz aí a insulina e o glucagon. A insulina diminui a quantidade de açúcar no sangue e o glucagon aumenta, tá certo? É uma glândula mista. Além de produzir esses hormônios, produz aí o suco pancreático de forma exócrina. Muito bem, professor. E o testículo? O testículo produz aí a testosterona, né? Que vai dar aí as características masculinas, voz grossa, formação de barba e etc. Atua aí na reprodução. Ô, professor, e o ovário? O ovário produz os óvulos, que vai dar as características sexuais femininas. Ok? Ok. E vai atuar aí na reprodução. Muito bem, professor. Então, essas são as principais glândulas que compõem o sistema endócrino. Deixo agora para vocês algumas atividades e em seguida um breve desafio. Qual é a atividade que o senhor tem para nós, professor? Vamos acompanhar no slide? A calcitonina é um hormônio relacionado com a diminuição dos níveis de cálcio no sangue. Qual a glândula responsável pela produção desse hormônio? Calcitonina tem a ver com cálcio. Qual é a glândula? Será que é a hipófise? Será que é o hipotálamo? Será que é a suprarrenal, a tireoide? Ou será que é a glândula pineal? Então, revisem essa aula, converse com o seu professor, com a sua professora, para chegar na resposta correta. Questão número 2. Qual hormônio é produzido pela glândula pineal? Lembra que foi a primeira que eu falei, que é aquele hormônio que está relacionado ao nosso sono? Será que é a calcitonina? Será que é a epinefrina? Será que é a insulina? Será que é a melatonina? Ou será que é a ocitocina? Por fim, um breve desafio. E no desafio nós temos a seguinte questão. O pâncreas é considerado uma glândula mista, pois possui uma porção endócrina e uma porção exócrina, muito bem falado nas duas aulas. A porção exócrina é responsável por produzir o suco pancreático, enquanto a porção endócrina produz o quê? Será que a porção endócrina do pâncreas produz insulina e estrógeno? Será que produz ocitocina e vasopressina? Ou será que produz o glucagon e a insulina? Ou será que produz vasopressina e glucagon? Ou ocitocina e insulina? Então vocês irão discutir com o seu professor, com a sua professora, responder e socializar com a gente para a gente trazer nas nossas aulas, tá certo? No mais, eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Valeu, pessoal, por hoje é só.